Olá, continuando com o nosso trabalho de gestão de bacias hidrográficas, eu começo lembrando que disse anteriormente que a gestão ambiental do território de uma bacia hidrográfica é algo bastante complexo. Então, vou partir dessa ideia para a gente fazer o trabalho de hoje. Então, por que eu disse que é algo bastante complexo? Uma primeira razão para falar isso é que o território de uma bacia hidrográfica, vocês podem depois olhar o mapa de bacias hidrográficas do Brasil e do estado, vocês verão que muitas vezes, até o mais comum, é que uma bacia hidrográfica tenha, ou completamente ou em parte, o território de mais de um município na mesma bacia hidrográfica. Cada rio é comum que passe em mais de uma cidade, né? O desenho do território da bacia é um desenho da natureza. Como, lembrando, a gente falou aqui, é o desenho do relevo, né? Que organiza a drenagem da água de chuva que cai. E os desenhos, os mapas dos municípios são desenhos político-administrativos. Então, não acompanham, né? E mesmo o mapa, às vezes os mapas dos estados acompanham uma delimitação da natureza. Por exemplo, o limite do Rio Grande do Sul, ele é claramente demarcado por rios, tanto para dentro do país, com Santa Catarina, quanto com Argentina e Uruguai. Mas nem sempre as fronteiras político-administrativas seguem algum limite da própria natureza. Em geral, quando a gente vê uma linha reta no mapa, ali é uma definição que não acompanhou um fenômeno natural. Na natureza é difícil a gente ver uma linha reta tirando o horizonte que se aproxima da reta, é muito difícil a gente ver algo retinho na natureza. Isso a linha reta é uma criação humana. Então, o fato de ter vários governos, vários municípios, e às vezes, dependendo se for um rio que cruza mais de um estado do Brasil, você vai ter até uma bacia que vai ter dois governos estaduais envolvidos, e aí envolve o governo federal, porque é considerado uma bacia, então, federal, já que não está dentro toda ela de um único estado do Brasil. Isso cria uma complexidade, uma dificuldade político-administrativa. E isso se soma com aquilo que também já foi dito aqui, que é o fato de que na bacia hidrográfica, no território, você tem vários tipos de utilizações humanas dos recursos da natureza, da própria água e do solo, etc. Extração de recursos. E isso vai provocando, então, cada uso desses provoca consequências no meio ambiente, na qualidade dos recursos, na quantidade disponível, e são usos diferentes, né? Mas são usos que, de uma maneira geral, são legítimos, são válidos, né? Você não vai dizer que a indústria é mais importante do que a agricultura, que a cidade é mais importante do que o meio rural. Todo mundo precisa da água para diferentes utilizações. Muito bem. Dentro desse fenômeno que é tão complexo, aí vamos ver um pouquinho da história do Brasil, como é que era gerenciado, como eram gerenciadas as águas, os recursos hídricos historicamente. Em função do uso econômico das águas,
Uso esse muito marcado ao longo da história, especialmente no século XX, de usar as águas para geração de energia. Se você pegar, fizer uma história, né, recuperar a história da gestão das águas, você vai ver que as águas estavam tradicionalmente dentro do Ministério de Minas e Energia, em função de que o uso considerado mais importante das águas era para geração de energia, né, com barragens e criação de usinas hidrelétricas. Então, veja só, um recurso essencial para o meio ambiente, quando se começa a desenvolver mais a política ambiental no Brasil, a partir da década de 70 do século XX, 1973 é a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, mas a gestão das águas estava longe da área ambiental, estava dentro de um Ministério de Minas e Energia. E havia em torno dessa gestão toda uma reivindicação de vários setores da sociedade de alteração da maneira como era feita a política para gerenciar as águas. Uma das razões importantes para isso é que muitas vezes, quando se decidiu fazer no país uma grande barragem, nós temos em vários pontos do país, né, grandes barragens para gerar energia, não se considerava muito os outros usos da água. Então, as decisões eram tomadas de uma maneira centralizada pelo governo nacional, pelo governo federal, e sem levar muito em conta outras demandas de uso da água. Vou dar alguns exemplos. Em muitos casos, se decidiu fazer o alagamento, porque quando você faz uma barragem, você constrói, na hora que a barragem fecha o rio, você cria um lago, um grande lago, né? E você então alaga lugares que antes eram usados pela população. Às vezes são populações indígenas, às vezes tinha uma cidade no lugar em que se resolveu, por um estudo de engenharia, pelo potencial da queda d'água, etc., se resolveu estabelecer a barragem num lugar e alagar uma cidade. Nesses casos, pelo menos parte da população era indenizada para sair, mas as pessoas sempre reagiram, né, de uma maneira, reagiram com dificuldade diante de repente ter que abandonar tudo, abandonar sua memória, sua vida, às vezes o seu cultivo, enfim, toda a vida tinha que mudar por uma decisão vinda de cima para baixo, né? Que as pessoas nem conseguiam entender. Então essa era uma tensão acumulada ao longo do tempo e havia então, por vários setores da sociedade brasileira, a demanda de mudar essa maneira de decidir sobre o uso das águas. Ao mesmo tempo, nessa fase, então, em que vai se construindo a política ambiental no Brasil, e a política ambiental é construída, em parte, também respondendo à mobilização de pessoas, de cidadãos que defendiam a qualidade do meio ambiente, queriam conservar a natureza, queriam protestar contra a poluição que vinha se acumulando, que vinha crescendo. Então existia aquilo que é chamado genericamente de movimento ambientalista. E esse movimento ambientalista, ele é uma das forças da sociedade brasileira que se somam num grande movimento para redemocratizar o país. Isso nós estamos falando, então, década de 70, década de 80,
em que o país se mobilizava, a sociedade brasileira se mobilizava através de vários setores para alterar a situação do regime político do Brasil, que na época era um regime militar, era um regime em que não havia eleições diretas, né? Havia todo um controle sobre a participação da população, né? Um controle que impedia, em grande parte, a participação da população nas decisões, seja no nível municipal, seja no Estado, seja na União, né? Não havia eleição para presidente da República, não havia eleição para governador, e muitas cidades não podiam eleger seu prefeito. As cidades que eram consideradas área de segurança nacional. Por exemplo, as capitais e cidades que tinham portos, ou cidades perto de fronteiras, que havia um critério do regime político da época, e esses lugares todos não se podia nem eleger o prefeito. Isso era um. Estou falando de alguns aspectos do regime político dessa era. Então, existe uma. Na história, a gente pode estudar, se vocês quiserem, podem procurar filmes, documentários e tal. Existe um movimento de redemocratização. E nesse movimento, várias bandeiras, várias propostas de mudança eh, se somavam com outras, né? Tinham como convergência o desejo de que o país fosse democrático, que houvesse outra vez participação do povo nas decisões e as bandeiras específicas, as propostas específicas. Então você tinha movimento de operários por melhores salários e liberdade sindical, o movimento ambientalista, o movimento contra o custo de vida, o movimento de moradores de bairros periféricos, o movimento de mulheres, enfim, muitas lutas, os chamados movimentos sociais, né, se somando com lideranças de outro tipo, partidos políticos, etc. E isso tudo, então, gerando uma grande mobilização. E dentro disso, então, a bandeira da defesa ambiental, da proteção do meio ambiente, foi crescendo. Foi uma das bandeiras importantes da democratização. Dentro, então, desse movimento ambiental, cresce um movimento que é mais específico, embora conversando com as outras lutas, por exemplo, lutas pelos parques, né, lutas contra a poluição em alguns lugares, né, Cubatão, por exemplo, uma cidade do litoral de São Paulo, era um símbolo mundial de poluição, e então havia movimentos focados nesse caso de poluição. Enfim, dentro desse movimento mais amplo, cresce um movimento para mudar a gestão das águas. E uma bandeira muito forte dentro disso era estabelecer o uso múltiplo da, das águas como um princípio orientador da gestão das águas. Ou seja, alterar essa situação em que o uso para gerar energia, era o uso predominante e, inclusive, era dentro da área de energia que estava o comando das decisões sobre as águas. Então, o uso múltiplo das águas, ou seja, gerenciar as águas de modo que não apenas a energia, mas a pesca, o abastecimento público, o turismo, o transporte, a irrigação, todas as demandas pudessem estar garantidas no acesso a esse recurso essencial que é a água. Para dar uma ideia na prática de alguns conflitos, você faz uma barragem num rio para gerar energia. Quem estuda a reprodução dos peixes sabe que os peixes, por um fenômeno, né, natural, quando chega na época da reprodução, né, de depositar as ovas do peixe, eles sobem o rio, nadam contra a corrente e vão de encontro à nascente até onde puderem, para então
colocarem, despejarem no ambiente as ovas, né? O que vai depois gerar outros, né, os filhotes. Certamente porque se os peixes se deixassem ficar rio abaixo, perto da foz, né, o risco de essas águas levarem, né, essa população para longe seria maior. Acredito eu que essa seja a razão do peixe fazer o que se chama de piracema. É uma época do ano em que os cardumes vão subindo os rios. E aí, quando encontram, por exemplo, uma corredeira, né, um lugar que tem um desnível, mas não é uma grande queda d'água, você pode até ver os peixes saltando no sentido contrário do curso das águas para conseguir atingir o próximo trecho do rio, né? Ultrapassar aquele, aquela, o peixe sobe, né? E sobe contra o curso d'água e às vezes contra um terreno, né? Acidentado e vai achando caminhos. Uma barragem, então, para você gerar energia, impede esse fluxo da piracema, impacto direto na renovação dos cardumes de peixes. Então, uma das propostas de mudança técnica era a mudança no conceito das barragens, né? Criando o que os biólogos que trabalham na área da energia chamam de escadas de peixes. Quer dizer, você quando resolve fazer uma barragem hidrelétrica, deve providenciar para que tenha algum canal, algum espaço que não tenha, que não seja uma parede enorme, né, que permita que o peixe, assim como ele faz na natureza, né, na obra humana deveria se imitar a natureza, fazer como se fosse uma escadinha, né, quer dizer, uma série de patamares com não muita diferença de altura entre um e outro, permitindo que os peixes façam esse movimento periódico para ir se reproduzir. Outro exemplo está na dificuldade da própria pesca, né, em função da mudança do curso da água, da quantidade de água, né, aí é uma questão física, né, de ter acesso ou não à água, enfim, vários problemas localizados, além dos atingidos por barragens, né, foi criado inclusive e participava desse movimento o movimento dos atingidos por barragens, essas populações que têm que ser deslocadas quando faz uma grande obra como essa. Dentro da análise crítica do, do problema da poluição das águas e do desperdício de água, que é muito grande na sociedade brasileira, vários tipos de desperdício. Pode ser na indústria, uma irrigação agrícola mal feita também perde muita da água que é usada, se perde se não houver um cuidado com uma boa técnica para fazer a irrigação. No comportamento dos cidadãos nas cidades, você tem desperdício, né? O pessoal que fica lavando calçada horas com um esguicho, em vez de varrer a calçada, varre com água, enfim. Aí depois vem aquilo tudo que quando tem campanha de economizar água, a gente já está acostumado a ouvir, né? Deixar a torneira aberta por muito tempo, tomar um banho muito longo. Bom, em todos os níveis você pode tentar corrigir o desperdício. Mas havia o pensamento, dentro da crítica ambientalista ao modo predatório de usar a natureza, havia a compreensão de que os usuários da água desperdiçam a água porque não pagam por isso. E existe a ilusão na consciência das pessoas de que a água é um recurso infinito.
Ainda mais num país como o Brasil, que tem rios enormes, grandes coleções de água, né? As pessoas acham que isso é infinito, que pode usar e pronto, não tem que se preocupar com a escassez. O que, com o tempo, foi se mostrando uma grande ilusão. Mas esse raciocínio crítico dizia o seguinte: como as pessoas não pagam pela água, então as pessoas não sentem o problema da escassez, né? Não sentem o problema do desperdício. Não custa nada. Que problema tem se eu estragar, se eu desperdiçar, né? Então foram surgindo, né, algumas ideias do que tinha que ser corrigido no uso da água. Pagar pelo uso da água foi uma dessas ideias que foi surgindo. Outra ideia importante, que aí já veio do campo dos cientistas, de quem estuda os fenômenos, né, a ecologia dos ecossistemas aquáticos, né, a compreensão de que para você trabalhar tanto com a quantidade quanto com a qualidade da água, você tem que lidar com o território, né, da bacia hidrográfica, não apenas tentar gerenciar o rio, mas gerenciar todo o território que influencia, que drena para dentro do rio. Então, gerenciar as águas tem que ser uma gestão por bacia hidrográfica. Com esses conteúdos, quando então emerge a discussão e ela termina de amadurecer já depois da nova Constituição do Brasil, que surgiu em 1988. Na Constituição já tem alguns princípios colocados ali, e depois vai ter o amadurecimento, vai levar quase uma década para ter uma Lei das Águas. A Lei das Águas é da década de 90, e essa Lei das Águas, então, ela reformulou completamente o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. E aí agora eu só vou falar brevemente as orientações centrais e depois, nas próximas sessões de trabalho, a gente vai vendo cada parte desse sistema de gestão dos recursos hídricos. Como eu disse, a ideia de que a unidade de gestão é a bacia hidrográfica, esse foi um princípio básico que orienta a Lei das Águas no Brasil. O princípio orientador de que as águas devem ser gerenciadas garantindo o uso múltiplo das águas, né? Inclusive a conservação da natureza, né? Se vocês olham, depois vou pedir para vocês estudarem os textos básicos de lei, vocês vão ver que existe uma preocupação de garantir todos os vários possíveis usos das águas. E a gestão passou a ser proposta e construída na base de um sistema nacional que funciona na base de comitês de gestão. Então, como na gestão das águas é mais forte do que em qualquer outro campo da gestão ambiental o papel central dos comitês. Então, os comitês são colegiados, né, reuniões de diversos setores da sociedade, sempre delimitando pelo território da bacia hidrográfica. Então, você vai ter, a lei prevê uma proporção de participantes, prevê os com governos, as agências públicas diretamente ligadas com o assunto, prevê também que os grandes usuários de água estejam presentes. O que são os usuários? O setor de saneamento, que tira a água do rio para tratar, para distribuir água para as pessoas beberem, né? Esse é um grande usuário. O setor de irrigação, o setor da agricultura que faz irrigação, que tira a água do rio ou da lagoa para cultivar. O setor industrial, que consome água para os seus processos. O setor de pesca,
assim por diante, né? Os grandes usuários são essa ideia de usuário, quer dizer, quem demanda água, devem estar representados, deve-se garantir representação, para que possam defender seus interesses nas decisões a serem tomadas. Dentro da ideia, como eu já falei aqui, que a água não é a propriedade de ninguém. Então ninguém pode estabelecer sozinho o uso que vai se dar para a água. É preciso que todos os setores estejam representados para que ninguém seja esquecido e para que seja democrática a gestão de um recurso que é vital para todo mundo. E também entidades da sociedade, né? Movimento ambientalista e outras associações que têm interesse direto com a pauta da gestão das águas. Então, os comitês, depois nós vamos estudar isso na lei, para ver isso com mais detalhe, mas eles têm que ter esse caráter de ser, para garantir o uso múltiplo, ter uma múltipla representação para que cada setor possa defender seus interesses. Outra coisa estabelecida na Lei das Águas, que é fundamental, eu estou só aqui destacando algumas ideias centrais, mas outra linha fundamental é estabelecer a cobrança pelo uso da água. Dentro da ideia de um princípio que está na Constituição brasileira, que é o princípio do poluidor pagador. Então, quem polui deve pagar pela despoluição. O custo para despoluir deve ser daquele que polui. É a ideia de trazer para dentro da lógica de cada economia o custo ambiental dessa economia. Porque ao longo da história, o custo das decisões vem sendo repassado para os outros. Eu jogo sujeira na rua, alguém que limpe, ou então os outros que sofram com isso. Eu jogo sujeira no rio, bom, alguém que despolua. Eu não vou pagar, eu estou me livrando de um problema, né? Essa irresponsabilidade do poluidor, então, tenta se combater com essa ideia do poluidor pagador. E na lei das águas existe o princípio, então, do poluidor pagador e do usuário pagador. Quer dizer, quem usa mais deve pagar mais, pagar não apenas mais quantidade, inclusive pagar mais caro a unidade, o litro de água. Porque a gente sempre paga o saneamento. Na conta de água, a gente paga o tratamento da água. E quando tem algum serviço de esgoto, paga o serviço de esgoto, mas não paga a quantidade de água. E então a lei das águas, ela prevê, eu digo prevê porque ainda não está sendo cobrado na maior parte do país. Isso é um processo lento, tem muita resistência, principalmente dos setores econômicos, né? Os empresariais, agrícolas, que resistem a ter mais custo. Não entendem esse pagamento pelo uso da água como algo que é uma geração de um fundo que pode ser reaplicado, inclusive, para fazer uma boa gestão das águas. Então, esse é um outro princípio básico. E, finalmente, a ideia de que esses comitês de bacia, então, terão como peça central para fazer a gestão das águas um plano de gestão ambiental da bacia hidrográfica. E esse plano, então, que tem componentes centrais, né? Você precisa criar um diagnóstico sobre o que está acontecendo com as águas, né, de um determinado rio, e por qual a razão, quais as razões do que está acontecendo. Então, se você tem uma tendência de perda de qualidade na bacia como um todo, aonde estão as fontes de poluição, aonde você deve atuar. Então você faz um diagnóstico sobre a quantidade disponível. Vocês lembram a vazão de água que se tem, para a gente saber quanta água pode distribuir. Porque se eu não sei quanta quantidade de água passa no rio, como é que eu vou saber quanta água eu posso autorizar que seja usada por cada grande usuário da água, né? Então precisa
medir a quantidade da água, avaliar as tendências de qualidade, identificar os problemas e criar um plano de gestão. Isso nós vamos ver então com mais calma, todas as partes dos planos de gestão de bacia ao longo das próximas sessões. Então, eu quis hoje aqui fixar essa ideia dos comitês de gestão, orientados por esse pensamento do uso múltiplo e da democratização da gestão da água, que antes, historicamente, ficava concentrada no Brasil no campo da energia, o que gerava uma distorção no tipo de decisão, no tipo de política de recursos hídricos que se tinha no país. Então, nos próximos trabalhos, a gente vai começar a ver com mais detalhe os planos de gestão de bacia hidrográfica. Então, até mais, um abraço.